Olá, meus lindinhos, minhas lindinhas, estamos reunidos aqui pelo coração, com o propósito de refletir sobre o Evangelho de Jesus. Nas quintas-feiras, às 20 horas, alguém vai acolher você em nome do Cetrelv pelo YouTube com um fraterno abraço. Sou a Margarete, trabalhadora deste pontinho de luz no espaço, governado por Jesus. Por favor, se desejar, seu remédio ou a água pode, no decorrer do assunto, serem frutificados pelos amigos espirituais. Basta você deixar aqui, do ladinho, certo? Durante esses momentos, raios de amor em formas de bênçãos cairão sobre eles. Tudo para a sua melhora física e espiritual. E se preferir, faça hoje, toda quinta-feira às 20 horas, o Evangelho no seu lar, ok? Devo avisar que lá no Cetrelv, nosso hospital espiritual, tudo se inicia com a retirada de uma senha de atendimento fraterno. Elas são gratuitas, porém limitadas. Todas as quartas-feiras a partir das 19 horas e aos sábados a partir das 13h30. Momentos em que há passe e palestra. A casa oferece gratuitamente cursos online e presenciais, inclusive aos domingos, em conexão com Miami, de 1º e 3º domingo do mês. Aos sábados nós estamos tendo o estudo do livro O Consolador. Nas quintas-feiras temos Evangelho Terapia, nos sábados passes, que são a partir das 14 horas até as 17 horas. E a partir das 15 horas temos palestras com convidados de outras casas espíritas, pessoas bem especiais. Somos parceiros de instituições sociais, como a Árvore da Esperança e a GAAN, que é o Grupo Assistencial Alvorada Nova. Temos um doce cantinho, onde toda a renda é para o Grupo Alta de Souza, a nossa mentora dos kits de enxovais de bebês. E se você tiver interesse, frequente as aulas de crochê. Assim, também agradecemos aos frequentadores que lá nos deixam cupons fiscais sem o CPF, tampinhas plásticas, lacres de latinha, de alumínio, né? Cestas básicas, peças para enxovais de bebês e ainda os que pelo Pix, que é o nosso CNPJ, nos ajudam. Gratíssima por esses gestos de amor que nos ajudam a ajudar. E hoje iniciaremos mais um estudo sobre o mito do Evangelho segundo o Espiritismo. Fique o mais confortável possível, conforme diz Miranês, por João Nunes Maia, por este livro aqui, ó, tá? No livro Saúde, faça um relax necessário, soltando todo o seu corpo, dando ordens mentais a todos os seus membros, cabeça, ombro, braço, perna. Cria uma aura de tranquilidade. Oh, delícia! Respira, harmonia e amor. E se sentirem à vontade, feche os olhos, pense em Jesus e observe a sua respiração. Perceba o ar que entra, sai, inspire e expire gratidão. Umas 3 vezes. E assim, mais relaxados, conectados, abram os seus olhos que faremos um Pai Nosso. Hoje eu vou fazer um Pai Nosso bem diferente que eu separei para esta reunião mediúnica de hoje, do José Silvério Horta. É uma oração de Pai Nosso, tá bom? Tá no livro Antologia dos Imortais, tá bom? Vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus. Santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia
ternura e amor. Venha ao vosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, na luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E com esse Pai Nosso tão lindo, né? Vamos rogar eflúvios de luz e acolhimento de todas as nossas necessidades. Obrigada a Deus pela permissão deste ato. Obrigada ao CETRELV pela confiança. E que meu mentor me ajude, que a paz de todos nós possa ser alcançada. Que Dr. Bezerra de Menezes, patrono espiritual da casa, amigo dos humildes e dos enfermos, junto ao nosso querido e saudoso irmão Melo, atuem sobre as nossas mentes e nossas células, sistemas e organismo, nos fortalecendo sempre. Assim, sintonizados nessa vibração amorosa, vamos à leitura de hoje. Hoje é o capítulo 23, Moral Estranhas, item de 9 ao 11. Hoje eu vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo, de tradução de Salvador Gentili, tá bom? O item de 9 a 11 é: não vim trazer a paz, mas a divisão. Né? Vamos, como diria Kardec, bem no início do Evangelho, aqui nesse mesmo, ele fala assim, que as instruções dos Espíritos são verdadeiras vozes do céu, são as máximas do Cristo. Bom, para começo de conversa, o que significa, né, a moral estranha? Como assim? Se a moral de Cristo é intocável, parece até contraditório, muito estranho. Mas nós vamos contextualizar o que vamos ler e analisar para quem Cristo falava, com quem ele falava e quando ele falava. Uma vez disse-lhes aos seus discípulos Jesus: em verdade vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. Isso está lá em João, capítulo 8, versículo 58. Então você vê, é impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. Antes de Abraão, ou precedendo aos grandes vultos da sabedoria e do amor da história mundial, o Cristo já era luminoso. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade, todos eles foram falando às criaturas. Lembra, até Sócrates, lá em Atenas, antes, né? Tinha emitido uma doutrina análoga até certo ponto à do Cristo e não prevaleceu, porque o cristianismo chegou quando o paganismo estava em seu declínio. Logo, não existe moral estranha quando observamos o sentido espiritual das palavras de Jesus. São lições muito profundas. Sabemos que moral é proceder em torno da moral do Cristo. E nesse sentido, todos nós sabemos, se reunirão um dia todas as religiões da face da terra. Já pensou? Que legal? Bom, deixa eu ler o texto do capítulo 23, Moral Estranha, item 9, 10,
11. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Isso era Jesus conversando com os discípulos naquela época. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Olha isso. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha da sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Isso está no Evangelho de Mateus, né? 10, 34, 36. Eu vim para lançar o fogo sobre a terra, e que desejo, senão que ele se acenda? Eu devo ser batizado com o batismo, e quando me sinto apressado, que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro. Mas, ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se encontrarem 5 pessoas numa casa, eles estarão divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. Está se referindo, claro, à religião, né? Não é maldade nem ninguém contra ninguém. É que um na casa pode ser espírita, o outro pode ser adventista, o outro pode ser presbiteriano, o outro pode ser católico, né? Então, é isso que ele está se referindo. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai. A mãe com a filha, e a filha com a mãe. A sogra com a nora, e a nora com a sogra. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessou de pregar o amor ao próximo. Quem pôde dizer umas coisas dessas? Você acha isso? Vamos então dar uma lidinha, uma verificada, uma contextualizada nisso para saber? Chega até a ser assustador, você não acha? Você pode estar até pensando que eu estou lendo errado. Pode ir lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23. Agora, o que é bom no Espiritismo? Nós que temos fé raciocinada, que não somos fundamentalistas, certo? Não devemos, portanto, interpretar textos sagrados sem contextualizá-los. Nada acima de solidariedade humana e nada de intolerância a outras culturas, tá bom? Como era a cultura daquele povo? Percebe-se que Jesus está se colocando de forma oposta. Chega até a ser uma forma estranha. E, na verdade, ele utilizou-se de uma figura de linguagem que chama-se hipérbole. Vocês já ouviram falar? Lembra do tempo da escola? Exagerou na ideia para ressaltar algo, pois era imperioso cuidar da vida futura. Não sou eu que estou falando isso, também está aqui no Evangelho, tá? Tinha que chamar a atenção das pessoas. Mostrou-nos que o verdadeiro laço de afeição são do espírito. Laços que não se rompem pela morte física, ao contrário, se fortalecem pela depuração do espírito. Observe, né? Não vim trazer-lhe paz. Muitas pessoas, ao ler isso no Evangelho, ficam até perturbadas ante uma afirmativa dessa de Jesus. Fica pensando, meu Deus, que conceito de paz é esse? Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores. Aí depois ele fala assim, ó, eu vim lançar o fogo sobre a terra. Olha só, que coisa é essa? Meu Deus, né? Eu vim dividir numa família 5 pessoas numa casa. Eles estarão divididas uma contra as outras. Olha, né? Ou ele fala assim, deixar a casa do pai e da mãe, né? Nós nos casamos, nós deixamos a casa do papai e da mamãe ou não, né? Então, e nós, porque deixamos a casa deles, desprezamos nossos pais? Tem até uma nota de rodapé aqui nesse capítulo, que tem um amigo do Allan Kardec, que se chamava Professor Pesani, que diz que por, verdade, o sentido de algumas palavras, na hora que é feita a tradução da língua, dá uma outra interpretação. Então, por isso que nós temos sempre que estudar cada texto lindo.
Claro que ninguém é dono da verdade, nem eu sou também, mas procure de quinta-feira às 20 horas assistir as reuniões que nós fazemos aqui, que isso foi uma coisa que foi gerada depois na época da pandemia, para a gente aprender alguma coisinha, não é verdade? E temos também um livro que chama Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, que foi ditado por Emmanuel lá em 1948, né? E fala assim, ó, numa parte lá que fala da interpretação de texto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isso está lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. Porque Jesus é uma luz imperecível, brilha sobre milênios terrestres. Quantas lutas sanguinárias, quantas guerras, calamidades sociais não lhe modificaram nada nas palavras que sempre parece que foi de agora. E já tem mais de 2025 anos, certo? Cada vez mais, mas não adianta. Nós não devemos interpretar literalmente um texto. Você está entendendo onde eu quero chegar? Mas e a espada? Por que Jesus falou, trouxe consigo a luta regeneradora? Por quê? Porque ele falou, eu vim trazer a paz. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Jesus trouxe consigo uma luta regeneradora. A espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do seu aperfeiçoamento. Olha que coisa mais linda, né? O Mestre trouxe ao mundo a espada contra o mal, constituída em si mesma a divina fonte de repouso aos nossos corações, que se une todos em torno ao seu amor. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz, sublime para todos os homens bons e sinceros. Vocês lembram, nós tínhamos a lei de Talião, olho por olho, né? Quem é que não sabe essa? Depois veio Moisés, não matarás, não roubarás, não isso, não aquilo, né? Depois, você vê, tivemos aquele pergaminho do profeta Miqueias, que a Márcia Luzia citou, passou até um filme lindo sobre isso, no ano passado, 19 de dezembro de 24. Dá uma assistida quem não assistiu, tá bom? Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos há séculos e séculos sendo preparados para o momento, né? E quando Jesus cita assim, eu vim trazer fogo à terra, a imagem do fogo, eu vim para lançar o fogo sobre a terra, né? É um recurso que Jesus utilizou muito adequado à lição. Porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Quais são? Nascendo e renascendo, né? Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Por isso essa passagem de Mateus e de Lucas é muito expressiva. São passagens muito, muito consideradas. É indispensável considerar nesse instante que o Mestre se dirigia a uma sociedade sem forte atividade espiritual, certo? Não é o nosso caso agora, em pleno século em que vivemos, certo? Assim, na elevada simbologia das palavras de Jesus, ele nos apresentou nessa sua pregação e nos provocou e muito para nos fazer pensar. Será que eu consegui passar alguma coisa para você nesse sentido? O Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens materiais do mundo. Há uma necessidade muito grande de abandonar o pai, a mãe, a mulher, o marido, a sogra, os irmãos do mundo,
na hora que no momento fica esclarecido como renunciar. E como você renuncia? Aplicando a lei do amor, aceitando e se doando. Não é brigar, não é bater boca, não é isso não, é se respeitar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista até parece estranho, vamos falar a verdade. Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto. Isso é naquele tempo, né? Nos tempos mais antigos. Não é o nosso caso. Já passou 2025 anos, gente. Certo? Bom, eu espero que eu tenha conseguido passar para você essa situação, que a moral não é estranha, até parece, mas não é. Vocês sabem também que eu gosto de contar historinhas do Chico, né? E eu achei uma historinha no livro Lindos Casos de Ramiro Gama que eu acho que tem muito a ver. É a historinha do item 61, né? O Chico tinha um cãozinho, Dom Negrito, que sempre aparecia lá na sessão pública do Luiz Gonzaga. Chegava devagarzinho, parecia até que era espiritualizado o bichinho, sabe? Dirigia-se a um canto da sala, não latia e ficava sentadinho do lado do Chico, como se estivesse em concentração. E muito engraçado isso, até terminar os trabalhos, né? E depois ele ia embora. Aí um dia a dona do cachorrinho Dom Negrito encontrou-se com o Chico e lhe disse: Chico, imagine uma coisa, agora eu descobri onde o meu Dom Negrito vai. Ele desaparece todas as segundas e sextas, das 20 às 2 horas da manhã, que na época falava 2 horas da madrugada, né? E agora, há pouco, é que eu soube para onde ele vai. Ele vai na sua sessão lá em Luiz Gonzaga. Mas isso tem graça, Chico? Você acha? Ele é um cão, consegue vencer os obstáculos e vai procurar os bons ambientes. E eu que sou sua dona, por mais que eu me esforce, Chico, eu não consigo tirar uns diazinho para ir no centro espírita. O Chico era muito bonzinho, muito delicado, um ser iluminado, e fala para ela assim: isso tem graça sim, é uma bela lição, mas não fique desanimada por isso. Dom Negrito vem buscar coisas boas e leva um pouquinho para sua dona. Imagina, né? E um dia ele vai trazer sua dona aqui. Jesus há de ajudar, falou para ela, né? Os tempos estão chegados, é uma verdade. Até os cães estão dando lições e empurrões nos seus donos, encaminhando-os com seus testemunhos à vereda da verdade. Por meio do quê? Do Espiritismo, que esclarece, medica, consola e salva. Você já pensou a esse respeito? Será que nós precisamos de um cãozinho para nós? Que esperança, né? Tá certo? Bom, eu espero de verdade que os comentários aqui realizados, plagiando, digamos assim, nas palavras contidas lá no livro Caminho em Verdade e Vida, deixa eu pegar aqui, tá? No item, pera um pouquinho. Renúncia. Faça-nos compreender o respeito devido ao Cristo, mas pela própria exemplificação do Mestre. Sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Assim, vamos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos nós, seus filhos. Logo, com a moral estranha, ele quis comprovar e dizer o quanto nós devemos estudar e procurar vencer e nos corrigi-los. E antes de terminar, em homenagem a Alta de Souza, que é a nossa mentora querida,
eu vou ler pequenos textos, pequenos pedacinhos do livro Cântico do Horto, desse livro aqui, ó, tá? Ela é a mentora do nosso grupo de enxovais de bebê, tá? O livro foi escrito pelo Milton Mikio Rata, o espírito é Alta de Souza. O Milton é irmão do Minol, nosso querido amigo da casa, tá bom? Eu vou ler a página 127, pequenos trechinhos, tá bom? Que diz assim, ó. Quando o homem atingiu na sua evolução grau que o permitiu entender finalmente lições de amor que o mestre ensinou, Kardec foi escolhido por ser iluminado para consolidar a mais sublime lição nas obras da terceira revelação. E o Evangelho segundo o Espiritismo está aí. Vamos estudá-lo, tá certo? E entender que não tem nada de estranho na mensagem de Jesus. E concluindo, vamos solicitar aos amigos espirituais as fluidificações de cada necessidade, de cada coração, cada qual com a sua intenção, seja a água, seja o remédio, e nas palavras de Emmanuel, no livro da Esperança, vamos pedir, né, aos benfeitores que derramem sobre nossas solicitações, cada uma delas, o orvalho do plano divino, magnetizando cada líquido com raios de amor, paz, fluidos curativos, calmantes e outros que precisamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Que ao beber da água, em nome de Jesus, recebamos uma onda de luz, uma fonte de alegria, de fé e de bênçãos necessárias para o nosso dia a dia. Em gratidão por esse momento, pedimos, Senhor, abençoa nosso lar, nossos familiares, aqueles que ainda estão em provas ou expiações educativas. Hoje eu vou fazer uma prece diferente também do que eu estou habituada. Essa prece eu peguei do livro Vozes do Além, de Chico Xavier. Deixa eu pegar. Senhor de infinita bondade. É uma prece de Cerinto, é um amigo espiritual que caminhou pouco a pouco da sombra para a luz. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado. Te peço pelos que choram. Te peço, Senhor, suplico-te até a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Recordo-me também, Senhor, quantos se julgam poderosos e vencedores. Peço por eles. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que furtam o pão. Senhor todo bondoso e poderoso, não te tragam os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiça, mas rogo-te pelos empreiteiros do crime. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Exorto-te, Senhor, o socorro para os que tecem fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios dos que induzem as pessoas à prática de tentação.
paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos, Senhor, daqueles que partem para a guerra e distribuem tantas mortes. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem. Ó Jesus amado, querido, extingue o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. E, por favor, Jesus, como diria São Francisco de Assis, abençoa os animais, abençoa o nosso planeta e todos os dirigentes de nações para que cultive a paz. E, finalmente, por nós, Jesus, por favor, nos abençoa com saúde, com paz e nos coloque nas palmas de suas mãos. Meu lindinho, minha lindinha, essa é a sua melhor versão. Aproveite. Agradeço a alma querida que me ouve, que me observa, a permissão de estarmos juntos até essa hora. E com essa música linda, e que para esse conteúdo chegue ao maior número de corações, por favor, dê um joinha e ajude-nos a ajudar e divulgar o Evangelho de Jesus. Continuem a se cuidar. Até breve, se Deus nos permitir, né? Paz e bem para todos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Até breve, se Deus permitir.